Hello, meus amores! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês em detalhes como foi o meu processo com o reconhecimento da minha cidadania italiana. Eu sei que muita gente no Brasil tem descendência italiana, mas não sabe como começar a ir atrás para conseguir a documentação. Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi que eu comecei, aonde eu fui e com quem que eu falei para conseguir a minha documentação italiana. Bem, primeiramente eu fui atrás do patronato italiano. Em São Paulo tem vários patronatos italianos, dependendo do bairro que você mora. Onde eu moro, no bairro Cerqueira César, tem um patronato italiano na Alameda Jaú. Então eu entrei em contato com um patronato italiano, eu telefonei, marquei uma reunião com uma moça que me ajudou, que se chama Márcia Rigo. Ela foi super simpática comigo, me deu várias opções e me ajudou bastante a conseguir ir atrás da minha documentação. Na minha família, a maioria dos meus familiares tem já a documentação, o passaporte italiano. Eu era a única da minha família que ainda não tinha o passaporte e eu queria muito o meu passaporte italiano, porque abre um leque de oportunidades para ir viajar e conhecer vários lugares. Então você pode ir para vários lugares sem precisar de visto, como o passaporte brasileiro. Bem, então eu entrei em contato com a Márcia, eu fui lá, expliquei a minha situação. Eu falei, olha, a minha família inteira tem o passaporte italiano, eu sou a única que não tenho. Ela falou pra mim assim, olha, vai no consulado italiano, que é na Avenida Paulista, em São Paulo. Vai lá no consulado, fala pra eles assim, olha, o meu pai tem pasta aqui. O termo pasta eles usam pra quem tem cidadania. Então, como meu pai já tem cidadania italiana, eu fui atrás de algumas informações que eu precisava, que era, por exemplo, saber em qual cidade que a minha família tinha pasta. Então eu fui no consulado, consegui essas informações que a Márcia me pediu e aí voltei nela com essas informações. Para quem precisar entrar em contato com ela, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Para quem não mora no bairro Cerqueira César, só entrar no Google, colocar patronato italiano em São Paulo, te mostra vários outros bairros que também tem o patronato italiano. Bom, depois disso eu voltei na Márcia e com as informações que ela havia me pedido. Ela virou para mim e me perguntou assim, Marieta, tem como você ir para a Itália, tirar a documentação lá na Itália? Por ser mais rápido e mais fácil do que tirar em São Paulo. Primeiro, porque o consulado italiano, eles demoraram muito, eles estão demorando muito para tirar e para reconhecer cidadania de muita gente. Eu tenho amigos e conhecidos que demoraram mais de 10 anos esperando na fila em São Paulo para conseguir reconhecer a cidadania. E tem muita gente hoje em dia que não sabe como fazer e vai para a Itália com a cara e com a coragem, como eu fiz, para conseguir esses documentos. Então, indo para a Itália, você consegue de uma forma mais rápida e mais fácil reconhecer a sua documentação. Bom, então ela me perguntou, Marieta, tem como você ir para a Itália? Eu falei, olha, tem sim. Eu converso com meus avós, explico para eles a situação, que vai ser mais rápido, mais fácil de conseguir a documentação, e eu posso ir sim. E aí ela virou, depois que eu conversei com meus avós, eu entrei em contato com ela de novo, falei, Márcia, olha, eu posso ir para a Itália sim. Depois disso ela entrou em contato com um advogado numa cidade perto da cidade que eu fiquei na Itália. O advogado se chama Massimo Roefaro. Foi ele que foi atrás de toda a documentação, toda a papelada, foi atrás
da comune que tava os documentos da minha família e ele conseguiu registrar a minha cidadania lá na Itália. A cidade onde eu fiquei se chama Cassino, é uma cidade bem pequenininha. Geralmente, para quem tem vontade de tirar documentação na Itália, eu recomendo não ir para cidade grande, porque cidade grande demora mais. Eu fiquei 4 meses em Cassino, nessa cidade, eu fiquei 4 meses. A documentação saiu super rápido. Primeiramente, a Márcia entrou em contato com o Máximo. Ele pegou os documentos, eu entrei em contato com ele diretamente, eu fiz uma chamada via Skype com ele, conversando. Eu não sabia uma palavra de italiano, então ele também não sabia muito inglês. A gente conseguiu se virar na chamada e aí a gente conseguiu saber algumas informações que ele precisava saber para ir atrás dessa papelada primeiro. Depois disso, eu precisava de um apartamento. Então, quem vai para a Itália tirar documentação precisa ficar num apartamento em torno de uns 3 a 4 meses, porque quando você faz a sua cidadania, você tem que tirar a tessera sanitária, que é um cartãozinho que tem o seu número, é para ir ao médico, é tipo um cartão de saúde mais ou menos. Então, eu fiz a tessera sanitária, chegou no meu endereço, no apartamento que eu estava ficando. Depois disso, eu fui atrás para tirar a minha carta de identidade. Então, depois disso, eu tirei a minha carta de identidade. E quando você aluga um apartamento para fazer a documentação italiana, você precisa esperar um tempo. Você não pode trabalhar, você não pode estudar, porque tem um vigia que passa na sua casa para conferir se você mora lá mesmo. Então, o meu vigia passou super rápido. Depois que o vigia passa, você já pode fazer o que você quiser. Em questão de valores, o advogado foi 2.500 euros. Isso eu paguei 50% no começo e 50% no final, quando os documentos já estavam todos prontos. Além disso, eu tive o gasto com o aluguel. O aluguel era 500 euros por mês. Como era 500 euros por mês, eu fiquei 4 meses. Então são 500... Eu sou péssima em matemática, gente, desculpa. 4.500 euros no total, com a parte do advogado, mais os aluguéis do apartamento que eu fiquei. Partindo daí, quando eu consegui a minha carta de identidade, eu parti para a documentação do passaporte. A Márcia me apresentou uma brasileira que morava em Cassino. O nome dela é Ana Paula Altali. Ela é uma queridíssima, me ajudou super em tudo que eu precisava, me ajudou com o italiano. Eu morro de amores por ela, eu amo ela demais, ela me ajudou super, super, super. Ela não está mais em Cassino, ela está morando em outra cidade. Eu, inclusive, tenho muita vontade de visitá-la. Então, ela me ajudou super em questão de preencher formulário, para ir atrás da documentação com o passaporte italiano. Depois disso, depois que eu preenchi tudo, eu tive que ir lá na polícia e fazer a entrega da documentação para o requerimento do passaporte. Como eu estava com planos de viajar, sair da Itália e ir para Londres, eu queria que o meu passaporte ficasse pronto o mais rápido possível. Aí depois disso eu esperei o passaporte ficar pronto. O que aconteceu foi, quando eu comprei a passagem, o passaporte estava dizendo que ia ficar pronto no dia que eu ia viajar. O que aconteceu? O passaporte não ficou pronto no dia que eu ia viajar. Eu viajei para Londres, eu deixei uma carta com a Ana Paula, autorizando ela a retirar o passaporte para mim, e ela me mandou o meu passaporte via DHL. Eu não precisava do passaporte para viajar. Na Europa você pode viajar só com a carta de identidade, não só com a italiana, mas com a portuguesa, com a espanhola também. Você só viaja com o ID, com a carta de identidade. Bom, gente, eu quis explicar mais ou menos, assim, bem por cima mesmo, como que foi o meu processo com a cidadania italiana, com o processo de requerimento da cidadania italiana. Para aqueles que querem ir tirar a cidadania fora do Brasil, eu recomendo super que faça isso.
Vale super a pena, porque no Brasil eles estão demorando muito. Tem gente que espera 10 anos para conseguir. Então, se você tem a oportunidade de ir para a Itália, tirar sua documentação lá, não pense duas vezes. Vai, entre em contato com o patronato italiano, vai atrás de todas as suas documentações e faça isso. Faça isso porque vai ser super bem. Você vai conseguir os seus documentos num tempo super rápido, em vez de ter que ficar esperando 10 anos no Brasil para conseguir a sua documentação. Bom, gente, então como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o telefone para contato do patronato italiano, o contato da Márcia. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um joinha, um like aqui embaixo, deem dicas, sugestões, comentem, compartilhem com família, com os amigos. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo, gente!